Boa noite, amigos e amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos rezar, vamos pedir a Deus que nos abençoe para que nós possamos fazer um bom vídeo hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedindo a intercessão de Nossa Senhora, a nossa Mãe, para que ela interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, espero que todos estejam bem. Então, gente, hoje nós vamos continuar o nosso estudo bíblico da Sagrada Escritura. Graças a Deus, nós já estudamos 2 livros, né? Terminamos na aula passada o livro do Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia. O primeiro é o Gênesis, também nós já estudamos, graças a Deus. E agora terminamos na semana passada, na aula passada, o livro do Êxodo. Hoje nós vamos iniciar o terceiro livro da Bíblia, que faz parte do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia. Então nós já estudamos o Gênesis e já estudamos o Êxodo. Então agora começaremos o Levítico e mais para frente, se Deus quiser, estudaremos o livro de Números e também o livro de Deuteronômio. Aí vai fechar o que os judeus chamam de Torá, a lei de Moisés, ok? Então, sempre quando a gente começa a ler um livro da Bíblia, a gente deve fazer uma pequena introdução do livro, para ver o que o livro aborda. Cada livro, ele aborda um assunto, ok? Então, o livro do Gênesis, ele abordava as origens, né? Deus que criou o mundo, criou tudo aquilo que existe. O Êxodo, né, narra o quê? A saída do povo de Deus, Israel, escravo no Egito, a caminho da terra prometida, que Deus tinha jurado aos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. O livro do Levítico, ele traz, gente, o que trata o livro do Levítico. Então, eu quero fazer um resumo. Antes da gente ler alguma coisinha, vamos entender o que o livro aborda. Quando você for ler o livro do Levítico, o que o livro traz? Então, eu quero fazer uma pequena introdução. Todos os livros da Bíblia, eu vou fazer uma introdução antes da gente ler algum texto que nos interessa, ok? Então, o livro do Levítico, ele narra as leis dos rituais, ok? As leis sociais, as prescrições e as bênçãos e as maldições, os sacrifícios oferecidos a Deus. Eram 4 tipos de sacrifícios que o povo de Israel oferecia a Deus, ok? São eles os holocaustos, vou explicar direitinho o que significa cada um deles, as oblações, é um outro tipo de sacrifício, os sacrifícios pacíficos e também os sacrifícios de expiação. Então, repetindo, eram 4 tipos de sacrifícios que o povo de Israel oferecia a Deus. Eram os holocaustos, oblações,
sacrifícios pacíficos e os sacrifícios de expiação. Então, o livro do Levítico, ele trata dessas coisas, dos sacrifícios que eram oferecidos a Deus, das bênçãos e maldições que Deus colocava para o povo. Bênção se o povo andasse com Deus, maldição se o povo não andasse com Deus, ok? E também as leis, nós vamos ver, as leis rituais, as leis sociais, as prescrições, aquilo que Deus colocava para o povo seguir, né? Então, tudo isso a gente vê no livro do Levítico, ok? Os descendentes de Levi era um dos filhos de Jacó, que pertencia às 12 tribos de Israel. Jacó teve 12 filhos, ok? Então, os descendentes de Levi foram colocados por Deus à frente do culto em Israel. Por quê? Porque era a tribo dos sacerdotes. Todos os sacerdotes vinham da tribo de Levi, ok? Dentre eles, escolhiam os sacerdotes, olha aí, e os servidores do templo. Então, Araão era um sacerdote, que era irmão de Moisés. Os filhos de Araão eram sacerdotes, ok? Então, eles que ofereciam a Deus os sacrifícios no templo, que ainda não era o templo de Salomão. Aqui era o tabernáculo, era a tenda da reunião, que era aquele santuário sagrado que Deus mandou Moisés construir, que nós vimos lá no livro do Êxodo, na última aula, ok? O Levítico é um manual escrito para eles, muito antigo, e que passou por várias transformações do século X a.C. em diante. Então, gente, o livro do Levítico ele foi colocado para aquele povo ali, o povo de Israel, ok? Então, muitas coisas ali, para nós hoje, já não tem sentido mais. Então, eu vou explicar também sobre isso. Eu falei muito isso aqui, né, gente? Que esses livros do Antigo Testamento mais antigos, né, muita coisa para nós hoje já não tem mais sentido. Então, eu vou explicar direitinho por que são coisas que para nós hoje já não tem mais serventia. Mas não quer dizer que a gente vai desprezar, não. Lembrando que é palavra de Deus, ok? Mas eu quero dizer assim, que você não deve trazer isso para a sua vida de hoje, ok? Tem muitas coisas ali que para nós hoje... Por quê? Porque era para os judeus. E nós não somos judeus, nós somos cristãos. Então, os judeus tinham que seguir aquilo ali. Agora, nós cristãos não precisamos seguir isso. Nós seguimos o Novo Testamento, ok? Então, eu vou explicar direitinho daqui a pouco o que significa isso. Os judeus antigos... Então, por que ele fala que os judeus antigos? Porque nem os judeus, muita coisa, os judeus de hoje também não seguem. Por quê? Porque eles não têm mais o templo. Então, eles não fazem mais sacrifício de animais, por exemplo. Porque era feito no templo. E eles não têm mais o templo que foi destruído. Entendeu? Então, até mesmo os judeus, muitas coisas eles não fazem hoje. Ok? Então, os judeus antigos conheciam 4 sacrifícios. Então, agora, o livro do Levítico, ele vai explicar, então, esses sacrifícios que os judeus faziam. Por isso que eu estou falando que não tem mais serventia para nós. Eram sacrifícios de animais. Nós hoje não fazemos mais sacrifícios de animais. Ok? Não tem mais necessidade disso. Mas os judeus faziam. Ok? Então, quais são os 4 sacrifícios que eles faziam? Então, vamos explicar um por um para você saber. O primeiro sacrifício que eles faziam eram os chamados holocaustos. O que significa isso? Vamos entender. Os holocaustos eram sacrifícios onde a vítima oferecida era totalmente consumida pelo fogo. Essa vítima, gente, são os animais. Era um cordeiro, um cabrito, ou um bode, qualquer animal, entendeu? Que era sacrificado, era consumido pelo fogo. Ok? Isso é uma prova de que o animal não tem alma. Se o animal tivesse alma, não podia fazer nada disso, não podia matar o animal. Mas por que Deus deixava? Porque o animal não tem alma, aquilo que eu já expliquei aqui. Não adianta as pessoas quererem ficar com raiva de mim. Ok? Então, o animal... os judeus não fazem mais hoje sacrifício de animais
porque eles não têm mais o templo, que os sacrifícios eram feitos no templo, ok? Mas não tem nada, não é porque não pode matar o animal, não, é porque eles não têm mais o templo, ok? Então essa é uma prova de que o animal não tem alma. Se o animal tivesse alma, ele não poderia ser sacrificado. E ele era totalmente consumido pelo fogo. Se sacrificava um animal, um cordeiro, um bezerro, ou um cabrito, que seja, e o fogo consumia o animal todo. Era o chamado holocaustos, que eles ofereciam a Deus, ok? O segundo sacrifício era chamado de oblação. O que é isso? Eram ofertas de frutos, farinha e de outros produtos agrícolas. Então, eram outros alimentos que não era animal, entendeu? Podia ser uma fruta, podia ser farinha ou vários outro alimento que se oferecia a Deus, ok? Como sacrifício, ok? Então também não tem serventia para nós, não tem necessidade hoje da gente fazer isso. Até porque também, gente, esses sacrifícios aqui no Antigo Testamento, tudo era uma prefiguração do sacrifício do Cristo, que se ofereceu a própria carne, não é? E o próprio sangue por cada um de nós na cruz. Então, por isso que nós cristãos também não fazemos mais nenhum sacrifício desse, ok? O terceiro sacrifício é o chamado sacrifício pacífico. O que quer dizer esse sacrifício pacífico? Era um sacrifício de ação de graças, ok? Ação de graças é quando você queria oferecer a Deus um sacrifício de louvor, né, por alguma coisa boa, né, que te aconteceu. Então, é o chamado sacrifício de ação de graças, ou de sacrifício pacífico, ok? E o quarto e último sacrifício era o chamado sacrifício de expiação, para reparar os pecados e as faltas involuntárias cometidas contra as leis cerimoniais. Então, quando alguém cometia um pecado, seja qualquer pessoa, homem ou mulher, tanto faz, então se oferecia a Deus um sacrifício pelo pecado. Matava-se também um cordeiro, né? Oferecia o sangue daquele animal, cordeiro, bode, cabrito, que seja, e oferecia aquele sangue como reparação o pecado do povo. Também não tem sentido nós fazermos isso, porque a carta aos Hebreus diz que Cristo é o nosso cordeiro imolado, que deu a vida por nós. Então não tem necessidade da gente fazer sacrifícios mais hoje. Por isso, então, que esses sacrifícios lá do Levítico para nós, hoje não tem serventia. Ok? Você pode ler para ter um conhecimento, para você ver como é que era feito. Mas agora, você pode ler também com uma prefiguração do sacrifício de Cristo. Aí sim. Você deve ler, então, o livro do Levítico, sabendo o quê? Que aqueles sacrifícios ali, no Novo Testamento, é o sacrifício do Cristo, que é perpetuado na Santa Missa, que eu já expliquei isso aqui várias vezes. Ok? Então, a Santa Missa é a perpetuação daquele sacrifício lá do Antigo Testamento, que Jesus se ofereceu no Calvário. Ok? Torna-se presente na Santa Missa. Por isso que temos sacerdote, tem um altar, e ali o sacrifício é oferecido na Santa Missa, que é o próprio Cristo, através da espécie do pão e do vinho, que vai se transformar no corpo e sangue de Cristo, como Jesus mandou fazer isso em memória de mim. Memória quer dizer tornar presente. Ok? Depois, estou ainda lendo aqui o resumo do livro, tá, gente? Do livro do Levítico. O grande número de prescrições referentes ao estado de pureza legal. Então, aí o livro vai começar a abordar a questão daquilo que é puro, daquilo que é impuro. Então, isso aí é uma coisa que os judeus, gente, eles tinham muito isso, né? Eles achavam que muita coisa era impura, né? Até alimentos mesmo, a própria carne de porco, que eu já falei aqui, nós vamos ver isso tudo, né? Então, a própria mulher, né, quando estava menstruada, era considerada impura, não podia tocar no cadáver, que eles se tornavam impuros. Isso tudo, gente, crença judaica, que para nós não tem nada a ver, ok?
Não tem nada a ver isso para nós. Nós vamos ver isso na hora que for chegar, eu vou explicar melhor, ok? É por causa do grande respeito que o povo hebreu cercava tudo aquilo que se referia a Deus e ao seu culto. Então, isso aí é uma coisa que a gente pode trazer para hoje. Os judeus, tudo eles se achavam impuro. Por quê? Porque eles se achavam indignos de chegar a Deus estando com alguma impureza, ok? Então, a própria pessoa se achava impura, não é? Mas no Novo Testamento, Jesus vai explicar que não, ok? Que isso aí não tem nada a ver. Desde que você esteja com o coração aberto para acolher a Deus, não existe esse negócio que você é impuro. A impureza, para nós no Novo Testamento, é o pecado. Se você tiver em pecado, você não pode participar da Eucaristia. Isso a igreja ensina. Então é mais ou menos o que acontecia lá no Levítico. Quem era impuro tinha que oferecer a Deus um sacrifício para participar, né? Se purificar. Os judeus falavam assim: tem que se purificar para poder prestar culto a Deus. Então, para nós hoje quer dizer o quê? Se você está em pecado mortal, você não pode comungar, você tem que confessar primeiro. Inclusive tem um texto do Levítico que fala que o povo até confessava os pecados, tá? Aqui eles confessavam com Deus, porque Jesus ainda não tinha instituído o sacramento da confissão, mas no Novo Testamento não. No Novo Testamento, Jesus mandou confessar com o sacerdote, está lá em João 20, 22. Ok? Encontramos também no Levítico um esboço de código civil e de leis morais que, embora imperfeitas, mostram como que se tinha aperfeiçoado a consciência moral do povo hebreu. A própria lei de Talião, olho por olho, dente por dente, que está lá no livro do Levítico, no capítulo 24, versículos 17 a 20, e também no livro do Êxodo, no capítulo 21, versículo 24, que depois foi abolida por Jesus no Sermão da Montanha, Mateus 5, 38 a 42, revela-se um verdadeiro progresso moral, se considerarmos que, segundo o costume da época, vingavam 7 vezes as ofensas e injustiças recebidas. O que o resumo aqui está explicando? Que antes da lei de Moisés, tinha uma lei, um código chamado Código de Hammurabi, que era lá da Babilônia, que era muito pior do que a lei de Talião. A lei de Talião falava olho por olho, dente por dente. O código anterior falava que a pessoa podia se vingar 7 vezes da outra. Entendeu? Então é uma coisa pior ainda. Entendeu? Outra coisa, todos os povos faziam sacrifícios humanos. Todos. O único povo que não aceitava fazer sacrifícios humanos era o povo de Israel. Então já era um grande progresso. Tá vendo? Não se aceitava matar pessoas para se oferecer a Deus. Já todos os povos antigos, gente, até hoje, não é? Até hoje tem povos que aceitam fazer sacrifícios de pessoas para oferecer aos deuses, não é? E todos os povos antigos faziam isso. Os maias faziam, os incas faziam, aqui no México, né, os astecas faziam. Aqui no Brasil, os índios, quando os padres chegaram aqui, quando foram descobrir o Brasil, quem morava aqui eram os índios. Eles eram canibais e antropófagos, que comiam gente e faziam sacrifício lá. Por isso que os padres vieram para cá e batizavam os índios. O padre São José de Anchieta, que foi canonizado, ele atravessava rios para batizar os índios, para poder não acontecer isso. Porque antes dele, muitos sacerdotes foram mortos, né? Os primeiros padres que chegaram aqui, jesuítas, eles foram mortos e comidos pelos índios. Entendeu? Então já era uma grande evolução esse olho por olho, dente por dente. Entendeu? Mas depois, no Novo Testamento, Jesus vai abolir isso. Jesus vai falar que a gente tem que amar os inimigos. Não é revidar, pagar o mal com o mal, como diz São Paulo. Tem que pagar o mal com o bem. Entendeu? Mas mesmo assim já era uma evolução. Entendeu? Então, gente,
Vamos ver um pouco do que o livro do Levítico traz. Só que, o que eu vou fazer? Eu não vou ler, ok? Esses rituais todos, não vou. Porque a maioria, que principalmente no começo do livro, é narrando como é que eram esses rituais, esses sacrifícios. Eu não vou ler esse tipo de coisa. Por quê? Porque para nós não interessa, assim, vamos dizer assim, hoje, para nós, esse tipo de sacrifício. Então, é ficar perdendo tempo aqui. Eu penso que nós podemos passar e ver uma coisa muito mais importante. Nós podemos ver alguma coisa que nós podemos trazer para a gente hoje. Ok? Agora, eu não vou ficar lendo coisas aqui que era para os judeus. Esse sacrifício era para os judeus. Não precisa da gente ficar lendo isso. Então, eu só vou passar rapidamente aqui o olho aqui. Alguma coisa a gente pode explicar rapidamente, mas não precisamos ler. Se você quiser ler em casa, tudo bem, pode ler, não tem nada a ver, a igreja não proíbe, ok? Mas aqui no nosso estudo eu quero pegar mais as partes que nos interessam para a nossa vida hoje. Porque não adianta a gente ficar também lendo uma coisa que não é para nós, é para os judeus. E nenhum de nós aqui vai fazer esses sacrifícios hoje, seria um absurdo. Nem Jesus não quer isso. O que Jesus falou? Eu quero a misericórdia e não sacrifícios. Esse sacrifício do Antigo Testamento. Então não tem por que a gente ficar lendo isso. Então, por exemplo, aí, ó, o livro do Levítico começa com o ritual dos sacrifícios. Então aí ele começa a narrar cada um dos sacrifícios que eu já falei. Por exemplo, ó, no capítulo 1, ele fala dos holocaustos. O Senhor chamou Moisés da tenda da reunião e falou-lhes dizendo: fala aos israelitas, tu lhe dirás: quando um de vós apresentar uma oferenda ao Senhor, podereis fazer essa oferenda com um animal grande ou pequeno. Aí, tá vendo? Então, se oferecia. O próprio Deus, olha só, o próprio Deus mandou Moisés oferecer um sacrifício de um animal. Para você ver. Se o animal tivesse alma, gente, Deus não ia mandar Moisés fazer um sacrifício de animal. Essa é a maior prova, pelo amor de Deus, você que quer ficar defendendo os animais, que o animal não tem alma. Não estou falando isso para brigar com quem gosta de bicho, não. Não é isso. É porque hoje está esse pensamento aí que os animais hoje têm mais regalia do que um ser humano. Entendeu? O animal, gente, ele foi feito para servir o homem, inclusive na alimentação. Por que nós matamos o animal para comer? Hoje em dia, nem comer mais animal as pessoas estão querendo. Tudo bem, se você quer ser vegetariano ou vegano, que seja, tudo bem, mas não imponha isso aos outros. E se você é católico, menos ainda. Entendeu? Não faça isso, porque a igreja não proíbe comer animal, carne de animal. Entendeu? Se o animal tivesse alma, jamais Deus iria mandar. Ele próprio aqui mandou Moisés oferecer um animal grande ou pequeno. Por quê? O próprio Deus sabe que o animal ele é para servir ao homem, inclusive na alimentação. Ok, gente? Aí aqui ele continua. Se uma oferenda constituir em holocausto de animal grande, oferecerá um macho sem defeito. Oferecerá a entrada da tenda da reunião, para que seja aceito perante o Senhor. Aí aqui ele começa a falar como é que vai ser feito o sacrifício, entendeu? Em seguida, imolará o novilho diante do Senhor, e os filhos de Araão, os sacerdotes, oferecerão o sangue, eles derramarão sobre o altar. Por isso, gente, que eu falo que para nós hoje isso não vale mais. Por quê? Jesus já derramou o sangue dele no altar do Calvário, no altar da cruz. Então, esses animais aqui representam o Cristo. Olha aqui. Oferecerá um animal macho sem defeito. Jesus não tinha defeito, não tinha pecado. Então, ele próprio, né, se ofereceu a Deus. Por isso que o Novo Testamento fala que esses sacrifícios aqui para nós hoje já não tem mais serventia. Então, se sacrificava um animal, um cordeiro, um animal que seja, grande ou pequeno, para oferecer a Deus. Mas agora Jesus já se ofereceu. Então, hoje já não tem mais sentido. Então, por isso que eu falei que não tem mais necessidade da gente ler esse tipo de coisa. Tá? O
homem lavará com as entranhas e o sacerdote queimará tudo sobre o altar. Foi aquilo que eu falei. Era se oferecia ali o animal ali no altar e o fogo vinha e consumia todo o animal e oferecia a Deus o sacrifício. Este holocausto será uma oferenda, Deus falando, hein? Este holocausto será uma oferenda queimada de agradável odor ao Senhor. Capítulo 1, versículo 9, olha aí. Então, o próprio Deus é que mandou fazer. Então, você vai contra Deus? Não. É porque Deus sabia que não tem problema nenhum. Entendeu? Aí aqui ele continua falando, no versículo 10, se o animal for pequeno, aí oferece um cordeiro, um cabrito, entendeu? Um macho sem defeito, isso aí ele fala várias vezes, tá vendo? Então tem que ser um animal macho, por quê? Porque Cristo veio como um novo Adão. Não é por causa de preconceito, de que o homem é mais do que a mulher, nada disso. É porque Jesus é o novo Adão. Entendeu? Então por isso tem que ser macho sem defeito. Ok? Imolará sobre o lado norte do altar diante do Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, derramarão sangue por cima, ao redor do altar. Então, tá vendo, gente? Só os sacerdotes que podiam oferecer os sacrifícios. O povo não podia oferecer, tinha que ser só os sacerdotes. Por isso que só o padre pode celebrar a missa. Então, ali no altar não pode ficar ninguém com o padre celebrando. Só o sacerdote pode celebrar a missa, porque ele celebra na pessoa de Cristo. Então, isso é desde o Antigo Testamento. Não é qualquer pessoa que podia oferecer a Deus um sacrifício, não. O próprio Deus dizendo aqui que tinha que ser os sacerdotes, ou os filhos dos sacerdotes. Ok? Então, esse holocausto aí que o texto está falando, era esses sacrifícios, então, que colocava o animal no altar e que era consumido pelo fogo. Ok? No capítulo 2, é o tal do sacrifício da oblação. Se alguém oferecer ao Senhor uma oblação, a sua oferenda constituirá uma flor de farinha, sobre a qual derramará azeite e colocará incenso. E trará os filhos de Arão, sacerdotes, que tomará dela um punhado de flor de farinha, junto com o incenso, e queimará sobre o altar como memória oferecida de agradável odor ao Senhor. Olha aí, tá vendo? Então, todos os sacrifícios, gente, quem oferecia a Deus era os sacerdotes. Tá? Então, por isso que a Santa Missa não pode ser celebrada. Se não tiver padre, não tem missa. Ah, mas eu vi ali pessoas ali lendo o Evangelho, não é? É o que a gente chama de celebração da palavra. Se você vê ali na igreja um ministro, ou até mesmo um diácono que seja, ali não, ou um leigo, ali não é missa, ali é uma celebração da palavra. Aí pode fazer as leituras do Evangelho, meditar, não tem problema nenhum. Agora, a missa, só o padre pode celebrar. Ninguém pode fazer a consagração da hóstia, né, do pão, que se transforma no corpo de Cristo, e no vinho, que se transforma no sangue de Cristo. Só o sacerdote, por quê? Porque as mãos dele são ungidas pelo sacramento da ordem para fazer a transubstanciação. Ok? Então, ninguém tem esse poder de fazer esse milagre. Ok? Somente o padre. Então, gente, vamos pedir a Deus muitos padres. Por quê? Porque se não tiver padre, não tem mais missa. Ninguém vai receber mais o corpo de Cristo. Então, vamos rezar para que haja muitos padres, para que a missa sempre seja celebrada. Ok? Versículo 3. A parte restante da oblação pertencerá a Arão e a seus filhos, parte santíssima das oferendas ao Senhor. Olha aí, tá vendo? Então, aqui, as oferendas eram vários frutos, como eu já falei. Ok? Versículo 8. Levarás ao Senhor a oblação, e assim que for preparada, será apresentada ao sacerdote, que a aproximará do altar. Olha, tá vendo? Então, gente, e o sacerdote queimará no altar memorial uma oferenda queimada de agradável odor ao Senhor.
Entendeu? Então, gente, está bem claro aí. Entendeu? Então, interessante o versículo 11. Nenhuma das oblações que oferecerás ao Senhor será preparada com fermento. Olha aí, tá vendo? Por isso que a hóstia não pode ter fermento. A hóstia que nós recebemos, que se torna o corpo de Cristo, ela não pode ter fermento. Olha aí, desde o Antigo Testamento era assim. Tinha que ser pão ázimo, ou seja, sem fermento. Porque a hóstia não tem fermento, ok? Versículo 12. Podereis oferecer ao Senhor como oferenda das primícias, mas não colocará sobre o altar como perfume de agradável odor. Tá vendo? Aí aqui ele continua falando, né, detalhando como é que era feito os sacrifícios de expiação, tá bom? Então, esse sacrifício chamado oblação era alimentos que eram oferecidos a Deus, ok? O capítulo 3 fala do sacrifício de comunhão, que era o sacrifício de ação de graça, ok? Oferecerá um animal grande, macho ou fêmea, será um animal sem defeito, que oferecerá perante o Senhor. Por que que aqui ele diz que pode ser macho ou fêmea? Porque aqui é ação de graça. Ação de graça qualquer um pode oferecer a Deus, tanto homem quanto mulher, ok? É por isso. Derramarão sangue sobre o altar, né? Representa o sangue de Cristo. Oferecerá gorduras das entranhas do animal. Aqui ele começa a contar como é que era feito, ok? Esse sacrifício de comunhão, ok? Ou um carneiro, pode ser um cordeiro, um carneiro perante o Senhor, não importa, pode ser qualquer animal, ok? Então, gente, esse é o tal sacrifício de comunhão, sacrifício de ação de graças. Qualquer um podia oferecer a Deus, por isso podia ser macho ou fêmea. O capítulo 4 fala do sacrifício pelo pecado. Quando alguém pecava, aí tinha que ir ao sacerdote para oferecer, né, a Deus um sacrifício, ok? O Senhor falou a Moisés e disse, fala aos israelitas e diz, se alguém pecar contra qualquer um dos mandamentos, nós já vimos lá, né, os 10 mandamentos, e cometer uma dessas ações que não são permitidas, que o sacerdote consagrado pela unção, olha só, o sacerdote consagrado pela unção, por isso que os nossos sacerdotes também são consagrados pelo sacramento da ordem, ok? E pecar, assim o povo será culpado. Oferecerá ao Senhor pelo pecado que cometeu um novilho, um animal grande, sem defeito, aí tem que ser macho, tá vendo? Que simboliza o próprio Cristo. Pelo pecado, levará o novilho diante do Senhor à entrada da tenda da reunião. Porá a mão sobre a cabeça dele e o imolará diante do Senhor. Aí, tá vendo? Então ali tem que ser na tenda, ou seja, representa para nós hoje a igreja, e aqui ele fala que tem que ser oferecido no altar. Por isso que a Santa Missa tem que ser celebrada, né? Tem que ter um altar. A missa pode até ser celebrada fora da igreja, num espaço aberto, não tem importância, mas tem que ter o altar direitinho, com tudo bonitinho. Não pode ser de qualquer jeito, não, tá, gente? Para celebrar a missa tem que ser uma coisa muito séria. Então tem que ser fazer todo um ritual antes para celebrar. Ok? E versículo 6. E molhará o dedo no sangue e fará 7 aspersões diante do véu do santuário, diante do Senhor. O sacerdote colocará então um pouco deste sangue sobre os chifres do altar do incenso, que é queimado diante do Senhor, na tenda da reunião. E derramará todo o sangue do novilho na base do altar dos holocaustos que se encontra na entrada da tenda da reunião. Então, gente, isso aqui acontece na hora da missa, né? Por isso que tem um incenso, eu já expliquei, que é, né, as orações nossas que sobem até Deus, né, e o sacerdote que vai oferecer a Deus o sangue de Cristo ali no altar. Vai acontecer o milagre da transubstanciação. Então, gente, isso aqui eu já expliquei um pouco sobre isso na aula passada, ok? Versículo 13. Se for toda a comunidade de Israel que pecar,
por inadvertência, cometer uma das coisas não permitidas pelos mandamentos do Senhor, sem que a comunidade esteja percebida do fato, a comunidade oferecerá um sacrifício pelo pecado. Aí, tá vendo? Então, gente, olha só que interessante. Quando a pessoa cometia um pecado contra os 10 mandamentos, por isso que a igreja ensina que quando você peca contra os 10 mandamentos, você comete um pecado mortal, você precisa confessar. Então aqui está bem claro, desde a época do Antigo Testamento, Deus falava, se você cometer algum pecado, aqui o que eles faziam? Aqui eles ofereciam um animal, né, como reparação. Hoje não, hoje nós fazemos o quê? O sangue de Cristo já nos lavou, e ele nos lava através do sacramento da confissão. Por isso que a igreja ensina, quando tiver um pecado grave, tem que se confessar com o sacerdote. Muita gente fica achando que é brincadeira. Eu confesso diretamente com Deus. Não. Tem que confessar com o sacerdote, porque Jesus mandou. Entendeu? Quando for um pecado mortal, um pecado grave. Entendeu? Então, para você receber a comunhão, aí você tem que se confessar antes. Ok? Se não for um pecado mortal, o ato penitencial da missa perdoa. Então, se for um pecado que fere os 10 mandamentos, aí não, aí você precisa confessar para comungar. Ok? Então, aqui ele explica direitinho como é que era feito isso. Ok? Aí aqui ele continua explicando, né, como que era feito esse sacrifício pelo pecado, né? Quando um chefe pecava, ele tinha que oferecer a Deus um animal em reparação, não é? Quando era um homem do povo, ele também fazia a mesma coisa. Olha, se for um homem do povo da terra que pecar, no versículo 27 do capítulo 4, por inadvertência e se tornar culpado ao praticar alguma dessas coisas proibidas pelo mandamento do Senhor, aí, tá vendo? Ele, como oferenda pelo pecado que cometeu, aí oferecerá, então, um animal, né, ao sacerdote, e o sacerdote oferecerá em nome dele, ok? Aí aqui ele continua falando a mesma coisa, né? Se alguém pecar, se alguém tocar em alguma coisa impura, qualquer que seja, olha aí, aquilo que eu falei, olha aí, o versículo o capítulo 5, no versículo 2. Olha aí. Se alguém tocar qualquer coisa impura, qualquer que seja, cadáver de animal selvagem impuro, de animal doméstico, de réptil ou de qualquer outro animal impuro, será responsável. Tá? Ou se tocar impureza humana é o quê? É a mulher que era menstruada, né? Era um homem que tivesse leproso, entendeu? Então, muitas coisas que eles achavam que era impuro, entendeu? Se não tomar conhecimento dela, vindo depois a saber, torna-se responsável. Ou se o indivíduo faz um juramento desfavorável em qualquer assunto a respeito do qual o homem pode jurar, e se dele não se aperceber, vindo depois a tomar conhecimento, tornar-se-á responsável. Se for responsável por um desses casos, olha aí, confessará o pecado cometido, versículo 5. Levítico capítulo 5, versículo 5. Olha aí, então aqui já tinha Deus ordenando para confessar. Olha aqui. Se for responsável um desses casos, confessará o pecado cometido. Levará ao Senhor como sacrifício de reparação pelo pecado cometido, tá? Aí um animal, como eu já falei, em sacrifício pelo pecado, e o sacerdote fará por ele o rito da expiação que o livrará do seu pecado. Olha aí, o sacramento da confissão. O padre perdoa em nome de Cristo. Aí, tá vendo? Então, desde o Antigo Testamento, então, se confessar os pecados. Tem gente que fala que confissão a igreja inventou. A igreja não inventou coisa nenhuma. Tem no Antigo e tem no Novo Testamento. É porque muita gente fica querendo fugir da confissão. Entendeu? Eu sei de muita gente que corre da confissão, mas, gente, não precisa correr da confissão. Primeiramente, o padre não vai te xingar,
não vai te mandar penitência pesada. O padre já está careca de saber de tudo que você vai falar com ele. Ah, eu vou matar o padre com os meus pecados. Não vai. O padre já está... Diz que ouvido de padre é pior do que privado. Entendeu? É mais sujo do que privado. Entendeu? Então, gente, você não vai matar o padre, entendeu? Ah, mas eu tenho vergonha. Você não tem vergonha de pecar. Entendeu? E outra, Deus, você tem que ter vergonha de Deus, não é do padre. O padre é um pecador como eu e como você. Agora, Deus está vendo, e Deus não tem pecado. Pior se você fosse confessar com um anjo. O anjo ia ficar horrorizado. Por quê? Porque o anjo não tem pecado. Então, o padre, gente, ele também se confessa. Já falei, até o Papa confessa. Ok? Então, não precisa achar que você vai matar o padre de desgosto, que você não vai. Pelo contrário, o padre ele vai te ajudar, ele vai te orientar até para você não pecar mais, entendeu? Então, gente, a confissão é uma coisa que existe desde o Antigo Testamento, ok? Aí aqui ele continua falando a mesma coisa, entendeu? O sacerdote assim fará pelo homem o rito de expiação pelo pecado que cometeu e será perdoado. Já falei, não é? Interessante que aqui ele fala que se uma pessoa não tiver recurso para oferecer um animal, trará ao Senhor um sacrifício em sacrifício de reparação pelo pecado que cometeu, 2 rolas ou 2 pombinhos. E interessante que São José e Nossa Senhora ofereceram isso a Deus lá no templo. Entendeu? E eles não tinham pecado. Eles não ofereceram sacrifício pelo pecado deles. Mas a impureza que Nossa Senhora tinha era uma impureza ritual, não é uma impureza moral. Porque muita gente às vezes não entende. Por que Nossa Senhora também teve que oferecer a Deus, né, se ela não tinha pecado? Mas a impureza de Maria não era uma impureza moral, não, era uma impureza ritual. Toda mulher era considerada impura pelos judeus quando menstruava. E Nossa Senhora também era uma mulher comum, também tinha menstruação também. Então, os judeus achavam que a mulher, quando menstruava, ela se tornava impura. Então, Nossa Senhora ela tinha impureza ritual, não moral. Entendeu? É por isso. Então, São José ofereceu por Nossa Senhora 2, igual fala aqui, 2 rolas e 2 pombinhos. Está lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 2. Entendeu? Mas não porque ela tinha pecado, mas porque ela tinha impureza ritual de acordo com a lei de Moisés. Ok? Então aqui ele fala, né, que quem não tem como que nem todo mundo, os judeus, nem todos tinham condição de oferecer um animal. Então podia oferecer às vezes não tinha cabrito, às vezes não tinha, né? Então podia oferecer um animal mais simples, vamos dizer assim. Ok? Versículo 3. O sacerdote fará assim pelo homem o rito de expiação pelo pecado que cometeu e ele será perdoado. Ok? Então, já expliquei sobre isso. Continua a mesma coisa aqui falando. Entendeu? Então, é muita coisa aqui que eu já falei, vou passar. Olha o versículo 21. Versículo 21. O Senhor falou a Moisés e disse: se alguém pecar e cometer uma ofensa contra o Senhor, negando a seu compatriota o depósito que lhe foi dado em guarda, ou um penhor, ou que defraude o seu compatriota, ou se encontrar um objeto perdido e o negar, ou se fizer um falso juramento a respeito de qualquer pecado que um homem possa cometer, se pecar e se tornar assim responsável, deverá restituir aquilo que extorquiu ou que exigiu em demasia, o depósito que lhe foi confiado, o objeto perdido que achou, e todo objeto ou assunto a respeito do qual prestou um falso juramento. Fará um acréscimo de 1/5 e devolverá o valor ao proprietário do objeto, no dia que se tornou responsável. Depois trará ao Senhor, como sacrifício de reparação, um carneiro sem defeito do seu rebanho,
será avaliado segundo o valor estabelecido pelo sacerdote para um sacrifício de reparação. O sacerdote fará por ele o rito de expiação diante do Senhor e ele será perdoado, qualquer que seja a ação. Então, gente, isso aqui é uma coisa que nós podemos trazer para nós hoje. Você não fazer, né, um falso juramento sobre as pessoas, não é? Isso é um mandamento, é o 8º mandamento. Não levantarás falso testemunho, não é? E também se você fez alguma coisa contra o outro, que prejudicou o outro, você tem que devolver. Um roubo. Eu roubei, pedi perdão a Deus. Mas você tem que devolver o que você roubou. Ou se você prejudicou alguém, por algum motivo, você deve fazer a reparação. Isso aí a igreja ensina. Tudo que você faz de ruim, você tem que reparar. O mal que você fez, você tem que reparar. Se é para Deus, aí você tem que, né, se arrepender, confessar e falar que você não vai fazer mais aquilo. Agora, se é contra alguém, contra uma pessoa, não basta só pedir perdão para a pessoa. Você me perdoa? A pessoa pode até te perdoar, mas você tem que reparar o que você fez. Você falou mal de uma pessoa, você tem que ir lá e falar, eu falei mal de você, entendeu? Ou ir lá e se retratar, vamos dizer assim. E aqui ele fala também da questão da fraude. Então, o cristão jamais pode cometer fraude, né? Trapacear, né? Em tudo que vai fazer. Nós temos que ser honestos. Tem um lema de Dom Bosco, que é um santo da igreja, que ele fala: nós temos que ser bons cristãos e honestos cidadãos. Bonito, né? Não é minha essa frase, é de São João Bosco, um santo da igreja. O cristão, ele tem que, né, dar testemunho, não é verdade? Então ele tem que ser um bom cristão e honesto cidadão. Ok? Por quê? Porque você, né, se você segue Jesus, né, é um testemunho, você tem que dar um bom testemunho. Não é verdade? Aí aqui no capítulo 6, gente, ele vai voltar de novo a falar nos mesmos sacrifícios que eu já falei. O holocausto, que eu já expliquei, né, que era o animal que era consumido pelo fogo. Depois a oblação, que era o sacrifício dos alimentos. Depois o sacrifício pelo pecado, que eu também já expliquei. Então ele repete tudo isso de novo. Depois o sacrifício de reparação, que era o sacrifício de ação de graças, também eu já expliquei, não é? E depois ele fala dos sacerdotes, que eu também já expliquei, ok? Que o sacerdote, ele que oferecia o sacrifício, ok? Sacrifício de louvor, olha aí. Então também tinha o sacrifício de louvor a Deus, tá bom? No versículo 12 do capítulo 7. Se acrescentar algo a um sacrifício de louvor, entendeu? Fará uma oferenda, aqui ele continua explicando. Então, eles também ofereciam a Deus por tudo aquilo, né, que Deus tinha feito na vida deles, ok? Então, eles ofereciam a Deus um sacrifício também de louvor a Deus, ok? Interessante. No capítulo 7, no versículo 16, diz assim: se a vítima for oferecida como sacrifício voluntário, será comida em dia que for oferecida, bem como no dia seguinte, mas queimar-se-á no fogo no terceiro dia o que restar da carne da vítima. Olha aí, tá vendo? Prefiguração da ressurreição de Cristo no terceiro dia, ok? Se no terceiro dia comer a carne oferecida em sacrifício de comunhão, aquele que ofereceu não será aceito. Olha aí, tá vendo? Não lhe será atribuído sacrifício, pois é uma carne estragada, e a pessoa que dela comer levará o peso da sua falta. Olha aí, entendeu? Então, o terceiro dia para o judeu era um dia, né, também sagrado, por isso que Jesus ressuscitou no terceiro dia, ok? Olha aí, olha só, o versículo 19 do capítulo 7, gente. A carne que tocar qualquer coisa impura não poderá ser comida, será jogada no fogo.
todo aquele que estiver puro poderá comer da carne. Mas se alguém se encontrar em estado de impureza e comer da carne de um sacrifício de comunhão oferecido ao Senhor, será exterminado do meio do povo. Olha, tá vendo? Se alguém tocar uma impureza qualquer de homem, de animal ou de qualquer coisa imunda e comer em seguida a carne do sacrifício de comunhão, será exterminado do meio do povo. Assim falou Moisés e disse: fala aos israelitas, tá? Não comerás gordura de boi, de carneiro ou de cabra, ok? Aí aqui ele continua falando, não é? Não comereis sangue que se trate de ave ou de gado. Todo aquele que comer qualquer sangue será eliminado do meu povo. Quem oferecer um sacrifício de comunhão ao Senhor, trará como oferenda ao Senhor uma parte do sacrifício. Ok? Aqui está falando dos sacerdotes, né? Que ofereciam a Deus, né, no lugar do povo. Tá bom? O próprio Araão também oferecia a Deus e aos seus filhos que ele era o sacerdote. O capítulo 8 fala da investidura dos sacerdotes, que eu também já falei sobre isso no livro do Levítico, ok? Araão e todos os sacerdotes que eram revestidos, entendeu? Então, isso aqui eu já falei no livro do Êxodo, então não vou repetir. Tá? A consagração, então, dos sacerdotes, a roupa dos sacerdotes, tudo nós já vimos lá no livro do Êxodo, ok? A questão do óleo, da unção, do sangue, isso tudo nós já falamos, né? A entrada no capítulo 9 fala das funções dos sacerdotes, não é? Isso também nós já falamos. O sacerdote era que oferecia, né, a Deus os sacrifícios, tudo nós já falamos, podemos passar, entendeu? Versículo 22 do capítulo 9. Araão levantou as suas mãos em direção ao povo e os abençoou, porque Araão era o sacerdote, tá vendo? Por isso que o padre abençoa o povo, tá? Na pessoa de Cristo. O padre pode dar a bênção, né? A bênção sacramental. Então, chame o sacerdote para ir na sua casa e na Santa Missa ali, não saia, gente, antes da bênção. Isso é uma coisa que eu vejo muito hoje. Tá? As pessoas saem antes da bênção final. Parece que tem formiga na igreja. Tá? Comunga e depois sai. Gente, a bênção final do sacerdote é a bênção do próprio Cristo. Olha aqui. Araão abençoava, então, em nome de Deus, que era o sacerdote. Ok? Então, olha aí, havendo assim realizado o sacrifício pelo pecado, ele, então, né, abençoou o povo. Entrou na tenda da reunião, que para nós hoje é a igreja. Ok? Em seguida, saíram Moisés e Araão para abençoar o povo. A glória do Senhor apareceu a todo o povo, e uma chama fulgurou diante do Senhor e devorou os sacrifícios, né, que estavam sobre o altar. Olha a importância do altar, tá vendo? Diante do que via, todo o povo soltou brados de júbilo e todos prostraram-se com a face por terra. Prostrar quer dizer o quê? Se ajoelhar. Por isso que a igreja também ensina que você deve também ter um momento de adoração também, quando você estiver diante, principalmente de Jesus Eucarístico. Quando, né, o padre fazer a consagração e quando o Santíssimo estiver ali, você deve se ajoelhar, igual o povo fazia aqui, quando Deus se manifestava, ok? Aí aqui fala dos filhos de Araão, não é? Aqueles que se aproximaram de mim, mostro a minha santidade, e adiante de todo o povo mostro a minha glória. Araão permaneceu calado, Deus falando. Disse então Deus a Moisés e a Araão: aqueles que se aproximam de mim, mostro a minha santidade, e diante de todo o povo mostro a minha glória. Olha aí, tá vendo? Então, quer dizer, isso aí você tem que abrir o seu coração para você poder ver a glória de Deus, ok? Disse Moisés e Araão a seus filhos: não desgrenheis os vossos cabelos e não rasgueis as vossas vestes, para que não morrais. É contra toda a comunidade que ele
está irritado, e, portanto, toda a casa de Israel deverá chorar vossos irmãos, vítimas do fogo do Senhor. Não deixeis a entrada da tenda, para que não morrais, visto que tendes em vós o óleo da unção do Senhor. E eles obedeceram às palavras de Moisés. Então, por quê? Porque Deus dava uma ordem e eles não cumpriam. Então, Deus, às vezes, castigava o povo. Então, Moisés e Arão advertindo os filhos deles, segue ao Senhor, tudo aquilo que Deus falar, vocês seguem. Por quê? Porque se vocês não seguirem, vai vir um castigo. Não é castigo, gente, que Deus é justo. Tá? Você que é pai sabe isso. Quando seu filho erra, você tem que, fazer sua parte, senão você não é um bom pai. Não é verdade? Então, Deus faz a mesma coisa com a gente. Ok? Aí agora, aqui, fala que Deus proibia também beber bebidas alcoólicas também. Levítico capítulo 10, versículo 8. O Senhor falou a Arão e disse: quando vieres à tenda da reunião, tu e teus filhos contigo, não bebais vinho nem bebida fermentada. Isso para que não morrais. É uma lei perpétua para todos os vossos descendentes. E isso sempre que tiveres de separar o sagrado e o profano, o impuro e o puro, e quando ensinares aos israelitas todos os preceitos que o Senhor estabeleceu para vós por intermédio de Moisés. Veja, gente, isso aqui era só para os judeus, era para aqueles sacerdotes ali. Não tem nada a ver com o Novo Testamento. Por quê? Jesus bebia vinho. Entendeu? Jesus bebia vinho. O vinho de Jesus tinha álcool. Então não tem nada a ver, né? Claro, é pecado você se embriagar. E também não é pecado também o padre celebrar a missa com o vinho, com álcool. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aqui Deus está falando para o pessoal do Antigo Testamento, dos judeus, dos sacerdotes judeus. Porque eles tinham essa conotação, de puro e impuro, ok? Mas para nós, no Novo Testamento, não tem nada a ver a pessoa tomar uma cerveja, um vinho, não é pecado. Se fosse pecado, Jesus não tinha bebido. E ele transformou 600 litros de água em vinho. Eu não estou aqui, gente, falando para você beber, não. Não é isso que eu estou dizendo. Eu não bebo. Tá? Eu estou falando que nós não podemos dizer que é pecado tomar uma cerveja e tomar um vinho. Inclusive, a Bíblia fala, no texto da carta de Timóteo, São Paulo mandando tomar um pouco de vinho. Vinho é bom. Os médicos dizem que vinho é bom para o estômago. Entendeu? Agora, pecado é embriaguez. Aí é pecado. Ok? Então, o pecado, a embriaguez é pecado mortal. Ok? Agora, não é pecado você tomar um vinho, você tomar uma cerveja ou qualquer bebida que contenha álcool. Ok? Não vamos interpretar as coisas ao pé da letra. Ok? Aí aqui, para fechar a nossa aula de hoje, ok? Moisés e Arão e seus filhos. Aí que ele continua falando, dos sacrifícios que eles faziam, nós podemos passar, ok? Comer-lhe-eis no lugar sagrado, tá? No caso, que era na tenda que eles comiam, que para nós hoje é a igreja. Isso tudo eu já falei, não é? Então, gente, aqui tudo nós já falamos, graças a Deus. Então, nós paramos aí no capítulo 10, porque eu passei muita coisa, porque muita coisa repetida, muita coisa que nós já vimos, ok? E muitas coisas também que nós podemos passar. Então, nós paramos no capítulo 10. Na semana que vem, nós vamos continuar no capítulo 11. Animais puros e impuros. Então, aí nós vamos ver quais são os animais que os judeus podiam comer, que eles não podiam comer, que para nós não tem nada a ver. Mas é bom só para você ter um conhecimento. E tem mais coisas aqui que na próxima aula nós vamos ver. Olha aí. A mulher, depois que dava à luz, ela era considerada impura. A lepra, quem tinha lepra era considerado impuro. A lepra hoje, gente, é como se fosse alergia hoje. Né? Então, naquela época era considerada impureza. Então, na próxima aula, então, nós vamos continuar aí no capítulo 11 do livro do Levítico, ok? Continuo pedindo a você que se inscreva no nosso canal, compartilhe, ok? Comente os nossos vídeos,
Tá bom, gente? Para que a gente possa continuar aí com os nossos vídeos. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Até a próxima, se Deus quiser.